Aleluia. Amém? Então o texto que nós acabamos de ler em Mateus capítulo 14, o texto deixa bem claro. No versículo 22 a Bíblia vai dizer assim: e logo ordenou Jesus que seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para o outro lado, enquanto despedia de quem? Da multidão. O texto deixa bem claro que Jesus o quê? Ordenou. Ordenar é uma ordem, e uma ordem dada tem que ser cumprida. Que se torna um aluno de Jesus, que se torna alguém que quer servir a Jesus, ele vai obedecer a Jesus, custe o que custar. Por quê? Porque é uma ordem do mestre, e quando o mestre dá uma ordem, nós se submetemos à autoridade dele. E a história diz que antes de Jesus dar essa ordem para eles estarem no barco e passar para outra margem, passar para o outro lado, a Bíblia diz que João Batista, nos versículos do começo desse texto, do capítulo 14, a Bíblia diz que João Batista foi degolado. Por quê, pastor? Por anunciar a palavra do reino de Deus. E a história vai dizer que Jesus fica triste quando entende que mataram João Batista e degolaram a sua cabeça. E Jesus entra em um barco e sai um pouco triste, sofrendo com aquilo que ele tinha recebido de notícia, que João Batista foi morto e degolado. E a história diz que Jesus está caminhando e vê um povo, uma quantidade de pessoas necessitado de misericórdia, necessitado de milagres, e a Bíblia diz que Jesus teve compaixão delas. E a história deixa bem claro que Jesus começou a ministrar e levou um grande tempo ministrando com aquelas pessoas ali, curando, libertando, salvando quem tinha de ser salvo. Mas o importante de tudo, aconteceu muitos milagres. E a história diz que um dos seus discípulos olha para Jesus e diz: mestre, despede esse povo, é muita quantidade de povo e já é chegada tarde, esse povo deve estar com fome. E Jesus diz: então dê de comer você. Mas era impossível dar de comida para aquela quantidade de pessoas que estavam ali. E a história diz que um dos discípulos de Jesus olhou e viu uma mãe com um filho, que ele tinha 5 pães e 3 peixinhos. E ele disse a Jesus: para essa quantidade de pessoas, só temos 5 pães e 3 peixinhos. Em outros olhos deve estar dizendo: não dá para nada. Jesus olhou para ele e disse: é suficiente. Eu quero já começar nessa noite animando o teu coração. Quando Jesus está na nossa vida, é suficiente. É suficiente, irmão. E a gente precisa entender isso. Porque aos olhos físicos do homem, até se eu e você tivesse naquela época de 2000 anos atrás, eu e você ia dizer a mesma coisa como esses discípulos disseram: é impossível. Só tem 5 pães e 3 peixinhos. Aí a Bíblia diz que Jesus manda o povo se assentar. Aprenda uma coisa nessa noite: o milagre de Jesus, o que Jesus vai fazer em nossas vidas, Jesus não pode fazer com uma casa desorganizada. Jesus não pode fazer com nada em nossa vida desorganizado. Quando eu digo casa, eu não estou dizendo a sua casa física, eu estou dizendo você como pessoa, porque a Bíblia nos trata como uma casa de Deus, onde há uma morada do Espírito Santo de Deus, que mora dentro de mim, dentro de você que já aceitou Ele como o único e suficiente Salvador da sua vida. Então o texto trata casa, trata como pessoa. Então nada que está desorganizado vai poder receber o milagre de Deus. Se aquele povo tivesse ali em zoada, se tivesse ali disperso, não se atentando para aquilo que Jesus estava falando, eles não iam receber. O que, pastor? Os seus milagres. Por isso que quando nós viemos à casa do Senhor, temos que estar atento.
com nossos ouvidos, os nossos olhos, para que a gente não perca o que o céu está liberando sobre o lugar. Sabe, querido, receber chave de vitória é gostoso, é bom, mas não significa que receber a chave da vitória, uma palavra, significa que você já está vitorioso. Não. O que vai te provar se você vai ser vitorioso é se você tem um coração entregue a Jesus, quando Jesus te dá uma ordem e um comando para você fazer. A história diz que Jesus disse: diga à multidão que se assente. E a história diz que Jesus pega os pães e os peixes e ora ao Pai, e o Pai multiplica. E ele dá outra ordem: vocês, discípulos, ide servir-vos a eles todos. E a história diz que sobraram 12 cestos de pães. Então foi suficiente a alimentação para aquele milagre, para aquelas as pessoas que necessitavam se alimentar. Mas a história diz que não sobrou nenhum peixe, porque Jesus nunca vai fazer nada sobrar para feder em nossas vidas. Naquela época não tinha geladeira, então a medida de Deus para alimentar aquela multidão foi exata, porque estava tudo em ordem, estava tudo esperando o milagre acontecer, porque a voz do mestre deu um comando: assentai-vos. Assentai-vos, porque eu vou partir o pão para o meu pai, eu vou levantar esse peixe, e o meu pai, ele sabe como fazer. Ele sabe a necessidade de cada um. Ele sabe o que vai ser necessário para cada um receber da parte do céu. E a história diz que todos saíram dali, Dona Maria, alimentado, saciado, e viram aos olhos nus grandes milagres e poder de Deus através de Jesus. Por que disso? Porque o povo estava atento a quem Jesus estava falando, o que Jesus estava anunciando. Só que ele não conhecia Jesus ainda como Filho de Deus. Ele conhecia um homem ainda que estava morrendo há poucos tempos, que era João Batista, a voz que clamava no deserto. Ele só conhecia um homem que bebia mel silvestre e que se alimentava de gafanhoto. Mas eles conheceram também o Jesus que começou a mesma mensagem que João Batista começou: arrependei-vos. Jesus estava dizendo na primeira mensagem dele: o meu coração está ligado ao de João, porque nós somos um diante do meu Pai. E o evangelho é arrependei-vos. Mas eu não quero falar sobre arrependei-vos nessa noite, mas eu quero te dizer que o povo que recebeu aqueles milagres, o povo que foi saciado, saíram daquele lugar feliz e contente, porque o Senhor providenciou tudo o que eles necessitavam para a vida deles. Mas a história diz que Jesus dá uma ordem, ordena, diz para os seus discípulos: entrem num barco. Jesus não pede, Jesus não disse: faça favor, entre num barco e vão para o outro lado. A Bíblia diz que Jesus ordena. Quando significa ordenação, significa que é uma ordem que muitas vezes nem todos que estão ali queria fazer. Mas por causa da ordem de Jesus, por causa de quem Jesus era, porque ele andava com Jesus, eles entenderam: vamos entrar. É melhor obedecer do que sacrificar. E a história diz que entraram os 12 discípulos e passaram para o outro lado. E Jesus diz: entra no barco, vai indo, pego vocês no meio do caminho. E a história diz que Jesus vai se despedir de quem? Da multidão. Da multidão que recebeu o quê? Os milagres. Da multidão que foi saciada. E logo após, ele foi orar ao Pai. Jesus nos dá uns grandes ensinamentos só no começo dessa mensagem. Jesus nos ensina que ainda aquilo que a gente recebeu, que foi uma bênção, ainda aquilo que a gente foi usado para fazer, foi uma bênção, mas que a gente não pode perder o nosso coração diante do Pai. Quiseram levantar ele como rei, mas ele disse: não,
Eu preciso ser filho do meu Pai, porque ainda não é chegado a minha hora. Então eu quero falar nessa noite sobre algumas coisas que acontecem na nossa vida, algumas etapas. E o tema dessa noite é: não queime as etapas da sua vida. Todos os dias que a gente acorda, a gente vai viver algo parecido com o de ontem, mas uma etapa diferente do que foi ontem. Para uns hoje pode ser que se sentiu muito cansado, para outros se sentiram muito felizes, para outros conseguiram ter força de chegar até esse ambiente para dizer: eu fui à casa do Senhor adorar. Por quê? Porque são etapas, e nas etapas você não pode queimá-las. Quando você anda com Jesus, você precisa aprender a vontade do reino de Deus sobre a sua vida. Por isso que daqui a pouco, alguns minutos, esse espaço vai se fechar, e o que vai ser colocado em prática vai ser aquilo que, se nós absorvermos para dentro de nós e vamos praticar. Mas Jesus não força ninguém, mas Jesus quer que ninguém se perca. É por isso que eu acho lindo. Você já viu algum tipo de igreja que no final da mensagem tem alguém que fica ali futucando para você aceitar Jesus? Está forçando algo que nem Jesus fez. Fica aquele irmão dando um tapinha nas costas: aceita hoje, Jesus falou com você, vai, vai, vai. Você já viu isso? Eu já vi um cara que veio aqui, um homem, que ele diz: eu vou na tua igreja, pastor, mas o senhor não vai fazer apelo não, né? Porque eu não vou mentir para o Senhor. Eu já aceitei esse Jesus, porque um dia eu fui na igreja e ficaram quase me empurrando. Eu aceitei, mas não aceitei porque eu queria. Eu fui porque já estava me chateando aquilo lá no fundo. Porque eu sentei, estava em paz. Aí ficava: vai, Jesus está falando com você, vai largar a bebida, vai, vai. Amém? Você está aí? Jesus não força. A mensagem de Jesus é para que todos nós possamos ouvir e entender o que é ser um filho de Deus, o que é se submeter a andar com Jesus, ser escravo de Jesus, por amor de Jesus. Porque antes era escravo, mas a gente era escravo por obrigação, não tínhamos escolha. Mas um dia Jesus veio, nos soltou e disse: escolha. Eu escolhi ficar com Ele e me tornei um escravo de Jesus, que é a palavra doulos no grego significa escravo. E eu me tornei escravo de Jesus por amor. Eu disse para Ele: eu quero ser seu escravo, Jesus, até que o Senhor venha. É por isso que quando eu subo aqui, irmão, eu subo com muito temor daquilo que eu falo. Mas uma coisa eu posso te dizer: o que eu falo, eu me respaldo para te dizer, é uma verdade. É uma verdade. O que Jesus quer nesses dias não é que a gente empurre pessoas para Ele. O que Jesus quer nesses dias é que a gente aprenda a amar pessoas e elas se convertam voluntariamente para Ele. Porque isso é o verdadeiro evangelho. Você não vai ver Jesus em nenhum momento perguntando: quem quer aceitar o Senhor? A Bíblia diz que quem quer seguir Ele tinha de tomar a sua cruz. Jesus estava dizendo: eu carrego uma cruz, e a cruz é o reino de Deus, é a vontade do meu Pai, e por essa vontade eu não negocio com ninguém. Então quem quiser me seguir, tome a sua cruz e siga-me. Então a história deixa bem claro que após Jesus ali se despedir, foi ao Pai falar. A história diz que Jesus olha para o mar e vê seus discípulos no meio do mar. E eu preguei esse texto há pouco tempo, e eu falei de tempo. Para o tempo de Deus viver o propósito, dentro do tempo de Deus, para o tempo de Deus se cumprir o propósito em você. Você não conseguiu entender, mas é tempo. Quem estava lá na casa onde eu preguei, não é tempo, pastor, é tempo. Mas hoje não queime as etapas em Deus. Não queime essas etapas, porque quando você queima uma etapa no Senhor, você não vai ficar pronto para viver tudo aquilo que Ele te chamou para viver. E quer um conselho? Tem crente que gosta de pegar os atalhos. Atalho começa até bem, mas nunca chega no final.
mostra que está pronto para as pessoas, e não está pronto. O próprio Jesus, eu acho lindo, no dia que falaram para ele: o Senhor é bom. Ele: bom, eu não sou bom, ainda não venci as minhas etapas. Então só pode dizer alguém que está funcionando, alguém que está vivendo, é quando você está cumprindo ou cumpriu as etapas do que Deus te chamou para viver. E a história diz que aqueles homens eram todos pescadores, somente um que não vivia na região, o nome dele era Judas. E a história diz que no meio do mar o vento se levantou, a tempestade veio, as ondas se agitaram e eles ficaram com medo. Eu nunca vi pescador nenhum ter medo de mar. Eu nunca vi, irmão, porque são os homens que são determinados. Se você for perguntar a alguns pescadores do tempos antigos, não de hoje, porque tem LED, tem isso, aquilo, outro, para acender lá fora, eles vão dizer: quando dá 6 horas, você parece que vê um breu, você não vê ninguém, é assustador. Imagine agora esses homens, o texto vai dizer que ele estava na 4ª vigília, e essa 4ª vigília está entre 3 a 6 horas da manhã, de madrugada, enquanto só existia uma lamparina, que era uma lâmpada feita de barro, com óleo de oliva, com um pavio, para eles ali, um está enxergando os outros. E naquele dia, em meio ao mar, eles viram algo que eles nunca tinham visto na vida dele: tempestades, assombrações, vento pertuosos, e vendo a água se agitar. E a história diz que o barco estava quase indo a pico, ou seja, estava quase afundando. Onde eles estavam ali, açoitados pelas ondas e pelos ventos e a tempestade naquele dia. Não é fácil, mas a Bíblia vai deixar bem claro que esses homens estavam com Jesus na hora do milagre, na hora que repartiram o pão, na hora que repartiram os peixes. Ele estava com Jesus quando sobraram os 12 cestos de pães. E a história diz que eles perderam a lembrança do que tinha acontecido poucos minutos atrás, de quem Jesus é e que Jesus falou para eles: ide, e eu encontrarei vocês no meio do caminho. Só bastou vir um vento, só bastou as ondas se agitar, só bastou vir as tempestades para provar onde estava o coração daqueles homens, que eles tinham perdido poucos tempos o sentido do milagre. Olha, se não é assim muitas vezes na nossa vida. Tem coisas que Deus já fez na nossa vida, tem coisas que Deus está fazendo, tem coisas que Deus já fez há tempo, e Deus vai fazer algo novo ainda nas nossas vidas, amém? Mas parece que quando vem a tempestade, as ondas se agitam, quando começa a luta a aparecer, a gente esquece do Jesus que disse: ide, que eu te encontrarei. A gente esquece do que Ele falou ao nosso respeito. E a história diz que esses homens já estavam andando com Jesus. Eles já tinham ouvido palavras que homem na terra nunca tinha ouvido. Mas esqueceram do poder e da glória que Jesus carregava, que Jesus levava sobre ele. E eles ficaram com medo sobre as ondas, sobre o vento e a tempestade, porque eles não pegaram um dia que eles já pegaram a tempestade lá fora. Eles pegaram uma tempestade diferente. Eles pegaram uma etapa na vida deles que eles nunca tinham pegado. E para Jesus saber quando alguém está com ele, quando o discípulo está com ele, precisa passar pelas etapas. E passar pelas etapas, deixa eu te dizer, irmão, não é fácil. Viver um evangelho que só diz que é bênção,
Eu vejo o evangelho que diz: morra. Morra para o seu eu, morra para a sua vontade, morra para tudo que você sonha, mas coloque eu em primeiro lugar e eu te acrescentarei tudo que você precisa. É esse evangelho que eu conheço, irmão. Me perdoe se você já conheceu outro evangelho, que é o evangelho que só recebe, recebe, recebe. Me perdoe, mas eu não posso mentir para vocês. Eu não posso mentir, porque até em 1 Tito capítulo 1, versículo 1, a Bíblia vai dizer uma coisa: Deus não pode fazer, é mentir. Deus não vai dizer nada que vai dar para o homem que ele não vai poder cumprir, porque é uma mentira. Então Deus não tem cumprimento com a mentira. Então esse evangelho que diz: venha dar 100 reais e ganhe 1.000. O evangelho nunca foi barganhado. O evangelho foi feito por amor. O amor, ele acrescenta tudo aquilo que o homem precisa. Então, quando nós devolvemos, a gente devolvemos por amor. Quando nós damos, damos por amor, não esperando que ele vai fazer, mas entendemos, como filho, ele não vai deixar faltar nada. Não vai deixar, irmão. Que ele diz: filho nenhum meu vai mendigar o pão. Então já é uma palavra que eu recebi há tempo lá e eu segurei. Se eu passar fome, epa, o Senhor disse na tua palavra que os filhos não passam. Você está comigo? Você está aí? Então vamos lá. Olha o versículo 26. E os discípulos vendo, andando sobre aonde? Sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma. E gritaram com medo. Imagine 12 homens, 11, né? Gritando com medo. Imagine eles, um se agarrando no outro, dizendo: meu Deus, é um fantasma, vai nos pegar aqui, vai nos matar. Mas a Bíblia diz que tinha um dentro do barco, um analfabeto, um que não conhecia muito leitura, mas um que era bom de audição. E o nome dele é Pedro. Quando ele vira os fantasmas, todo mundo, Pedro disse: não é um fantasma não. Mas Pedro ouviu a voz de Jesus: não tem mais, ide. Pedro disse: não, essa voz eu conheço. Essa voz é a voz do mestre. Essa voz eu conheço. Mas a história diz que João era o mais amado. Segundo João, ele mesmo escreve. Não deveria ser João que deveria entender que era Jesus que estava falando para ele: não tem mais? Porque era mais íntimo, era aquele que deitava no peito. Deveria ser ele, irmão. Mas a história não diz que foi ele. A história diz que foi o valente, o brabo, que ainda estava precisando ser curado. Foi ele que conseguiu ouvir. E ele diz: se tu és o Cristo, se tu és Yeshua, mande ir até o Senhor. Jesus disse: vem. Sabe o que eu entendo? O céu gosta de desafio. E o céu gosta do desafio para que você possa viver algo novo de Deus. E a história diz que quando Jesus disse para Pedro: vem, a história diz que os homens ficaram com medo do barco. Imagine, irmão, se transporte a 2000 anos atrás, se você conseguir enxergar um palmo que está na tua frente, e você ouvir uma voz que está fora do mar, agitando, o vento e a tempestade acontecendo, e o homem disse: venha, você tem coragem de ir? Mesmo que você fosse grande pescador como eles eram? A história diz que nenhum deles quiseram sair do barco. E eu creio que até para Pedro botar o pé fora do barco, todos eles seguraram Pedro: não vai não, não vai não. Aí Pedro disse: eu vou, porque eu não vou andar sobre as águas, eu vou andar sobre a palavra do meu mestre. Vem, Pedro. Pedro confiou em uma voz, ao qual que para muito no barco era o fantasma, mas para Pedro era o Senhor. É por isso que ser atento àquilo que Jesus fala é importante. Porque quem estava esperando essa etapa na vida deles naquele dia? Eu acredito que nenhum deles. Todos eles entraram no barco, mesmo que foi a ordem de Jesus, mas dizendo: somos acostumados a atravessar direto.
vai ser sopa no mel, né? Não tem um ditado assim? Sopa no mel. Vai ser fácil. Mas não foi fácil. Porque era uma etapa que Jesus disse: ainda que você conheça de mar, você não tem poder sobre as águas, você não tem poder sobre o vento, você não tem poder sobre a tempestade. Eu preciso te colocar nessa etapa para que você amadureça, para que você aprenda, porque não é como você pensa, não é como você fala, não é que vai acontecer porque você acha que tem que ser, não é. Jesus bota os homens que pescavam peixe, sabia de mar, Jesus coloca ele na prova naquilo que ele mais entendia, na sabedoria deles. E eles entenderam que não estava sobre eles aquele conhecimento do que estava acontecendo ali. Porque foi uma atmosfera sobrenatural, foi algo que eles nunca tinham vivido. Mas foi uma etapa necessária para a vida deles. Então aprenda uma coisa: tempestades são necessárias na sua vida. Ah, pastor, isso agora me deixou triste. Quem quer tempestade? Ninguém, nem eu. Mas é necessário que anda com Jesus, precisa passar por tempestade. E toda tempestade é necessário, porque o Senhor quer forjar o nosso coração e Ele quer nos amadurecer. E diante da tempestade vai provar se nós temos medo. E o medo, ele trava as pessoas de viver algo novo, daquilo que Deus chamou para viver. Porque ele só vai olhar para a tempestade, só vai olhar para os problemas, vai olhar para o fantasma. E o medo vai paralisar, vai tirar sua coragem que você tinha. Assim como tirou daqueles homens que sabiam pescar, que se tornaram apóstolos. E a história diz que Pedro andou sobre as águas, mas afundou. A história vai dizer porque Pedro começou a olhar para onde? Para as tempestades, para o vento, para o mar, porque ele mesmo não estava acreditando que ele mesmo estava o quê? Aprenda uma coisa, pega essa revelação do teu espírito. Quando você está andando na trilha de Deus, não olha para baixo não, continua olhando para Ele. Porque se você olhar para baixo, você não vai acreditar que é você que está começando a sair do lugar que você estava. Aos olhos humanos era ruim e você começou a viver algo novo. Mas se você olhar para baixo, olhar para trás, possa ser que você vai afundar, porque você tirou os olhos de Jesus. E você muitas vezes não está acreditando que Jesus está fazendo um começo novo na sua vida, está começando a fazer uma etapa nova na sua vida. Mas muito vai dizer: mas Pedro afundou, ficou com medo, pastor. Mas na minha Bíblia, só um andou sobre as águas depois de Jesus, e o nome dele foi Pedro. E Pedro prova ali que o homem, quando não está pronto, ele está propício a fracassar. Mas Pedro também nos ensina que mesmo diante de qualquer fracasso, mesmo diante de qualquer circunstância que nós possamos estar vivendo, mesmo Jesus nos chamando, Pedro nos ensina uma humildade. Senhor, me ajuda, me salva. Pedro entende que o orgulho vai neutralizar aquilo que era para ele viver. Então ele reconhece: ainda que eu seja pescador, não sei como nadar nesse momento agora. Ele reconhece, Elenilton. E ele pede ajuda ao mestre, e o mestre pega ele pela mão e diz: homem de pequena fé. Ali o texto quer dizer homem tímido. Homem que a fé ainda não foi reconstruída a tal ponto de dizer que está pronto. Jesus estava dizendo para Pedro, em outras palavras, Jesus está dizendo: você precisa praticar mais essa fé. Você precisa acreditar naquele que te chama. Você precisa colocar o seu coração no meu coração. Você precisa acreditar quando eu falar para você: Pedro, vai acontecer, vai acontecer. Se eu dizer para você: fica de pé, é porque eu estou te dando ordem, fica de pé. Se eu dizer que a bênção está chegando em sua mão, a bênção está chegando em sua mão. Se eu estou dizendo que você vai conquistar, você vai conquistar, porque é uma promessa. Mas para isso não podemos ser homens de pequena fé, tímidos. Timidez não leva ninguém a nada.
Todos nós que estamos aqui agora, se um rico, bem rico de Valença, nos convidar para sentar na mesa com ele, você vai ficar até com medo muitas vezes de pegar no talheres. Quer uma senha? Pega até de mão, meu irmão. Se te convidou, já sabe que você pode comer de qualquer jeito. E tem gente que vai ficar com fome. Não, tá tudo bom aqui, mas em casa come que é um leão. Chegou na casa que foi convidado, ficou com medo porque viu os talheres de ouro, que agora é a moda é talher de ouro, viu? Compre na sua casa, não é caro não, irmão. Vai dizer que tem ouro na sua casa, tem ouro aqui também. Amém? Vai ficar com medo de pegar nos talheres. Porque, não, é porque eu sou tímido. Tímido? Mas quando eu vi você com sua amiga, quando eu vi você com seu amigo, você falou como que lá. Mas na mesa, ficou tímido. Por isso que timidez não existe. É uma falseta que o homem tenta criar para se proteger. A psicologia diz isso. Não tem ninguém tímido nessa terra. Toda pessoa que te fala, é porque eu sou tímido. Mentira. Estou te dizendo aqui, mentira. Pesquise o melhor amigo dele e pergunte, fulano é tímido? Vai te contar tanta coisa. Vai te contar tanta coisa. Então, homem tímido não vai viver algo sobrenatural de Deus. Porque naquilo que não é para ser tímido, ele se torna tímido. E naquilo que era para ser tímido, falou horrores. Não conseguiu discernir o tempo, a estação e as etapas. Você está comigo? O pastor é bom, irmão. Fala assim, o pastor é gente boa, fala aí. Fique triste não. Vai falar, irmão, não fique triste não, mesmo que ele não goste, não fique triste não. Pastor é gente boa. Eu amo vocês. Então todo medo trava e tira a coragem. Quando perdemos Jesus de vista, afundamos. Isso é bem claro, porque a gente olhou para aquilo que a gente está vivendo e a gente mesmo não está acreditando. Então vai afundar mesmo, porque tirou os olhos de Jesus. O medo anula a fé. Por isso que Pedro se tornou homem de pequena fé, porque foi anulada. E isso se tornou algo dentro de Pedro. Você está comigo? Então aprenda uma coisa. Quem queima essa etapa não gerou confiança no Senhor. Então, o que vai ser gerado é dor, cansaço, porque foi reprovado. Vou repetir. Quem queima essa etapa não gerou confiança no Senhor. O Senhor ainda não pode acreditar na sua confiança e na sua fé. Porque vocês são pessoas que o que é para se mover fácil, você se move. Mas aquilo que é para se mover extraordinário, andar sobre as águas, aquilo que Jesus está dizendo, não olhe para trás, esqueça fulano e siga a sua vida. Muitas vezes você continua ainda preso à circunstância. Porque você prefere queimar a etapa. Vou dar um jeitinho. Baiano é assim, meu irmão. Baiano gosta de dar jeitinho. Baiano gosta de fazer o atalho. Não consegue enfrentar o que tem que enfrentar. E eu vou trazer aqui algo tão simples, mas é o que acontece constantemente. Quando alguém te fere, quando alguém que você ama falou alguma coisa que você não gosta, você fica sem saber o que dizer para aquela pessoa, porque você não quer machucar ela, mas ela te machucou. Mas você não consegue dizer para ela que aquilo que ela falou te machucou. Você prefere ficar no atalho. Vou fazer de conta que nada aconteceu, mas a dor ficou. A dor, todo dia que você acorda que vê aquela pessoa, poxa, aquele dia ela falou aquilo comigo, me machucou. Porque a dor ficou. Você preferiu viver o atalho. Então observe bem, não queime as etapas. Quem queima as etapas não gerou confiança no Senhor. Porque o que o Senhor espera de mim e você é a gente bater de frente com aquilo que a gente tem medo. A gente bater de frente com aquilo que a gente está dizendo, é impossível eu fazer isso. Jesus está dizendo, vá. Se foi ele que mandou, vá sem medo. Por que Davi venceu o gigante? Aos olhos humanos, quem vai vencer um homem de 2 metros e lá vai fumaça, quase 3 metros? Que a espada já era maior que Davi. Pesava não sei quantos ciclos. Não tinha como vencer. Mas quando Davi vai sobre ele, Davi não teve uma fé igual a de Pedro. Uma fé tímida. Davi foi, ele desafiou Deus de Israel. Davi pegou a funda e lançou sobre ele.
Ainda que aquilo que para você é grande, aprenda uma coisa: todo gigante ele tem uma cabeça grande. Davi entendeu isso. Todo gigante tem uma cabeça grande. Você só tem que perguntar a Deus: qual é a minha arma? A de Davi foi uma funda. Davi disse: olha, a cabeça dele é grande, Eduardo. Vai ser facinho para acertar uma pedra nele. Davi rodou a funda, aquele cabeção lá dizendo: não pode acertar. Ficou fácil ou não ficou? Porque todo gigante que Deus quer derrubar, a cabeça dele é grande. E você precisa perguntar a Deus: qual é a arma que eu vou atingir? As armaduras de Saul não conseguiu atingir, mas as pedras de Davi atingiu. Porque Davi disse: eu não vou no meu nome, eu vou no nome do Deus de Israel, Deus dos exércitos de Israel. Eu creio que Deus já estava atrás do gigantão, com aquela mão grandona de Deus. Quando a pedra bateu, Deus disse: aqui, o seu, caia. Toca seu vizinho e disse: não queima as etapas. E eu vou repetir de novo: quem queima as etapas não gerou confiança no Senhor. O Senhor não vai se agradar. O Senhor não entendeu que você não entendeu que Ele estava te gerando. Então o texto vai dizer assim: então o que vai ser gerado é dor, cansaço, porque foi reprovado. Só porque gera dor, cansaço? Só porque? Porque aquilo que era para você enfrentar, você não enfrentou. Sabe o que você fica dizendo dentro de você? Você não diz para ninguém, mas você fica dentro de você: por que eu não fiz? Por que eu não tentei? Fica, por quê? E por que eu não fiz? Gerando o quê? Dor. Ah, se eu soubesse, eu fazia. Quer uma senha? Quando você não faz, Deus levanta um para fazer, para você dizer: aí, eu não fiz, fulano deu certo. Aí você fica de novo: por que eu não fiz? Porque queimou as etapas. Não creu do que Deus falou para você. Não se posicionou. Não se preparou para viver aquilo. Independente do que vai acontecer, se foi Deus que mandou, eu vou. Então vai gerar dor e cansaço. Sempre vai ficar com aquilo no coração. Ah, que arrependimento. Fiz tanto por fulano, fulano agora não fez por mim. Ei, fez por interesse. Deixou de fazer para Jesus, mas fez por pessoa. A Bíblia sempre deixa bem claro: primeiro Deus, depois as pessoas. E quem faz para as pessoas honrando a Deus, não faz esperando receber em troca. É por isso que quando alguém vem me dar alguma coisa, foi Deus? Porque se não foi Deus, não, eu senti. Não foi Deus, fica. Porque possa ser que está me dando com interesse, pode ser que eu não posso dar aquilo que está me dando. Olha se não vai ficar peso. A igreja ficou em silêncio no tribunal. É assim mesmo, é a vida. Eu estou falando, não queime as etapas. Porque o problema do homem é ele queimar as etapas e depois quer culpar todo mundo. Ei, se Deus ficasse, então fala, Eva, foi você mesmo? Aí ela vai dizer: não fui eu, foi o animal que estava aqui no campo. Aí o animal vai dizer lá de lá também: não fui eu não, até chegar no rato. E o rato vai dizer: eu não fui não, eu vou botar a culpa em quem agora? Não tem ninguém que vai botar a culpa mais. Vai botar na barata. Porque tem que procurar alguém para ocupar. Porque isso está gerando cansaço. Porque as pessoas vão dizer: por que você não foi? Você falou tanto disso e não foi? Por que você não foi? E aquilo parece que vai lhe matando por dentro. E você agora não vai podendo mais dizer para ninguém. Por quê? Porque você queimou uma etapa. Você está comigo? Pastor, como eu vou vencer as etapas na minha vida? Abra o seu ouvido agora. Porque se você já entrou por esse lugar, já queimou alguma etapa, você precisa voltar e recomeçar ela de novo. Em Provérbios 3:5 vai dizer: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribe no teu próprio entendimento.
Estribar aqui significa alguém que tem a autossuficiência de sabedoria, alguém que se autoconfia, alguém que diz assim: eu sei fazer isso de cor salteado. O texto está dizendo: não confie. Quando se trata do reino de Deus, nós dependemos do Espírito Santo de Deus, de Jesus e de Deus. Pode vir um homem que fala bonito aqui, pode ser profissional, mas se tiver algum cadeirante e o cadeirante pedir para ele: me ora aqui que eu quero levantar da cadeira, se ele não tiver em Deus, ele vai tentar 1000 vezes e não vai levantar. Sabe por quê? Porque ele vai confiar no seu braço. Mas se tiver um homem de Deus, eu posso orar, irmão, mas se Deus fazer, amém. A minha vontade é que Deus faça, ou senão eu não quero nem fazer, para não te deixar desanimado, porque Deus não falou no meu coração, é o irmão que está querendo. É viver uma palavra nos entendimentos do que a Bíblia nos ensina. Você está comigo? Então aprenda uma coisa: esses homens andaram com Jesus, esses homens teve de passar para o outro lado, e essa tempestade que aconteceu, diz o povo de Israel. Eu vou falar aqui porque de um apóstolo que eu conheci, apóstolo Marcondes, onde ele foi dentro de Israel e procurou saber, naquela época, qual foi a agitação daquelas águas. Segundo os rabinos de Israel, diz que nunca se houve uma tempestade como aquela, nem um vento como aquele. Por mais que lá é rodeado Israel de pedras, de montes, e lá acontece muitas vezes umas ventanias que assopram os barcos, ao qual Pedro e o pessoal já estava acostumado. Mas esse dia que eles não estava acostumado. Por quê? Porque esse levante não foi um levante comum, foi um levante sobrenatural. Foi demônios que tentaram impedir que os discípulos de Jesus chegassem àquele lugar. E Jesus coloca os discípulos sabendo o que tinha lá para fazer, mas não disse aos discípulos, porque se dissesse, poderia ser que os discípulos não queriam ser ido para lá. Então a Bíblia diz que Jesus ordenou. Quem é ordenado, quem é soldado já sabe, vai para a guerra para quê? Ou morrer ou viver. Eu tenho que cumprir. Então Jesus ordenou, Jesus disse: passamos para o outro lado. Tem tradução que é assim, algumas passagens. Essa aqui Jesus disse: eu ordeno que entre num barco e passe para o outro lado. Vocês precisam sentir que daqui a um dia eu vou sair de vocês e vocês vão precisar estar capacitado, habilitado, amadurecido, preparado para a execução daquilo que eu vou dar na mão de vocês. E a história diz que as águas se agitou, os demônios se levantaram naquele dia. Por quê? Porque do outro lado tinha um homem gadareno que tinha legiões de demônios, que é contado como a classificação de soldados romanos, que classificando, alguns diziam, era 1000 soldados. Essa era a tradução. Mas os rabinos dizem que pela tradução deles lá, como eles têm convicção, não era de 1000 soldados, não era 1000 demônios que estavam naquele homem. Era quase 3000 demônios dentro daquele homem. Então você está entendendo qual é o que está acontecendo? Porque aquele homem que estava com esses demônios deveria ser livre pelo Senhor para fazer algo para o Senhor. Então o que Jesus está vendo não é agora, o que Jesus está vendo é lá na frente. E o que Jesus quer colocar nas nossas mãos é que a gente aprenda a passar pelas etapas, dando glória a Deus, se preparando, se habilitando, amadurecendo para viver algo de Deus em nossas vidas. Não só as bênçãos de Deus em si próprio para nos beneficiar, mas que a gente podemos também abençoar pessoas com a palavra de Deus e libertar pessoas que necessitam ser libertadas. Qual é a doença do século hoje? Depressão, crise. Pessoas vivendo, tomando remédio para dormir constantemente. Você acha que Jesus quer isso? Não. É porque não está acreditando em uma etapa de Jesus. E está queimando a etapa do que Jesus quer fazer. Tem gente que está vivendo ansiedade por cima de ansiedade.
E qualquer um pode viver ansiedade. Se você come demais, você pode estar ansioso e não sabe. Sua mente está acelerada. E você precisa entrar num lugar de descanso no Senhor. Porque essa etapa não é de Deus. Essa etapa é algo que você está saindo da rota de Deus. E está perdendo o direcionamento de Deus. Que era para descansar. E esperar em Deus quando Deus te der o comando para fazer. Estou falando com alguém aqui nessa noite. Aleluia. Amém? Você está comigo? Então a primeira coisa para a gente não queimar é a gente acreditar na nossa fé que temos por Jesus, pelo aquilo que o Senhor já falou no nosso coração, é a gente crer. Porque confia no Senhor com todo o teu coração. Não seja tímido. Se Jesus falou, ei, morra com a palavra de Jesus, mas morra compreendendo que Ele te assegura com ela. Não queime essa etapa, porque Jesus quer te aprovar. Cutuca teu vizinho. Não queime essa etapa, porque Jesus quer te aprovar. Fala, quer te habilitar, quer te amadurecer, quer te fazer alguém grande na presença dEle, alguém para viver o extraordinário, alguém para viver sobrenatural. A sua casa será abençoada. Você está pronto para isso? Então se habilite, começa a dizer, meu irmão, eu estou mandando você profetizar. Paulo vai dizer, melhor profetizar do que falar em línguas. Profetiza. O crente está tímido em profetizar. É por isso que a gente não vê a glória de Deus. É por isso que a gente não vê a manifestação de Deus. Porque até na hora quando o crente está dizendo, fale para o crente, você vai vencer. Você, Deus vai fazer na sua vida. Vai fazer algo sobre. Você tem que dizer, irmão, com fé. Vai acontecer. Eu nem sei. Vai. Dê risada, o diabo está sorrindo para você também. Ele não vai sorrir de mim não. Porque sabe que, ó. Aleluia, Senhor. Vai dar risada de mim não, ele. Vai, não. O que eu estou dizendo aqui é um exemplo, é verdade. Aí o diabo quando pega, cadê o pastor? Ai meu Deus, eu não estava lembrando, cadê o pastor? Claro, queimou as etapas, dormiu. O pastor está mandando profetizar, o diabo vai lá, pega o filho, pega a filha, prendeu a casa. É tão simples. É tão simples, pegou o filho, pegou todo mundo, acabou. Perdeu a paz da casa. Todo mundo ficou preso. É a estratégia na libertação. Quem sabe conhece a libertação, quem anda comigo sabe disso. Prendeu um filho, prendeu todo mundo. Acabou. Todo mundo está escravo agora, não sabe para onde vai. Um dá conselho, bebe chá, outro vai dizer, vai para lá para a irmã tal, fulano de tal, vai não sei para onde, não sei para onde, vai não sei para onde. Não sabe para onde vai, meu irmão. Porque na hora que era para dizer, diabo, você perdeu. Eu vou acreditar, eu vou vencer. Eu estou profetizando, a minha casa vai vencer. Deus já liberou uma bênção sobre ela. Os meus filhos profetizarão sobre ele. A saúde da minha casa está em paz. Tudo vai dar certo. Aí sim, porque eu não estou queimando as etapas. Você acha que ele vai vir? Ele pode vir, abrir, vai dizer, ele vai tentar 3 vezes. Mas ele vai ver que vai escutar lá um escudo do Senhor, que está lá em Efésios 6. Deixa com o escudo, Alex, na hora que ele vier. Porque ele vai vir a primeira vez, você bota o escudo. Vai vir a segunda vez, você bota o escudo. Vai vir a terceira, você bota o escudo. E dá uma espadada nele com as palavras de Deus nele. Então não queime essa etapa. Por isso Jesus quer provar você. Ele quer dizer, você passou na prova. Então não pode, irmão. Eu te disse que nessa noite aqui, se você não sair daqui resolvido em alguma área de sua vida, não sei como vai ser nesses tempos. Só pode contar história que já passou por tempestades ou etapas na sua vida. Só pode contar as tempestades, as etapas, quem já passou na sua vida. Ou está passando. Glória a Deus. Qual é o dia que o homem vai acordar 100% feliz de tudo resolvido? Paulo me diz na escritura, enquanto a gente estiver vivo, a gente tem que chegar à estatura de varão perfeito. Sabe o que quer dizer isso? O que Jesus disse lá 2000 anos atrás. No mundo tereis aflição. Então continua firme no Senhor, capacita com o Senhor, continua confiando no Senhor, para que você não perca o foco das etapas da sua vida, mas confiando que ainda que seus olhos estão vendo tudo difícil, você vai acreditando dentro do seu coração, Deus vai fazer. Então só pode contar a história que já passou por ela. Eu posso contar
de depressão, que eu já passei por uma. Eu posso contar. Eu tenho respaldo para contar. Porque eu sei que me tirou de lá foi essa palavra. Confia no Senhor com todo o teu entendimento, com toda a tua força, com tudo que há em você. Confia no Senhor. Então confiei. O médico disse: vai ficar tomando remédio. Ele diz, através do Espírito Santo, falou no meu coração: pare de tomar. Então posso contar isso para vocês. Você está comigo? Então vamos seguir, amém? Em meio à tempestade, Ele vai acalmar o seu coração. Em meio às tempestades, Jesus vai acalmar o seu coração. Mas você não pode perder o foco dele. Porque quando Ele pega Pedro pela mão e coloca no barco, Ele acalmou o coração dos discípulos dele. Ele disse: eu não disse que ia estar com você? Eu disse que ia estar com vocês. Quando Ele disse que vai estar com a gente até a consumação, Ele vai estar. Ele acalmou o coração dos discípulos que estavam desesperados. Porque Jesus olhou para o vento e disse: cala-te. Olhou para o mar: para. E eles ficaram atemorizados com aquela palavra do que Jesus falou. E houve uma calmaria. Enquanto Jesus está no seu barco, enquanto Ele mandar você ir com o barco e Ele vai depois, pode ficar em paz. Pode ver a tempestade. Você pode ficar preocupado. Você pode ficar. Você pode ficar, eu posso ficar preocupado. Mas só não posso perder meu sono. Eu só não posso deixar de acreditar nele. Porque a palavra dele é fiel. Se Ele falou, Ele vai garantir, Tânia. Se Ele fala, Ele garante. Ele garante. Ainda que nossos olhos ainda não estejam vendo acontecer, mas Ele falou, Ele garante. Meu Deus, vou adiantar. 9h11 já. Eu botei já o relógio ali para não perder mais horário. Amém? Então, só pode dizer que está pronto quem passou pelas etapas. Só pode dizer que está pronto naquilo que Deus chamou para viver alguém que passou pelas etapas de Jesus. E passar pelas etapas de Jesus não é fácil. Porque Paulo vai dizer isso em Gálatas capítulo 5, versículo 22. Nós precisamos vencer a carne e andar no Espírito, viver como o Espírito de Deus é. Amor, gozo no Espírito, longanimidade. Está estabelecido dentro de cada um de nós uma verdade de Deus e não a verdade da nossa carne, a verdade das nossas emoções. Preso a pessoas e não preso a Jesus. Eu quero estar preso a Jesus e amar pessoas. A gente inverte o papel, se aprende pessoas, mas não ama Jesus. Hebreus 12:12 vai dizer assim: olhando para Jesus, autor e consumador da fé, a qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando as afrontas, e assentou-se à destra do trono de Deus. Vou repetir: olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, ao qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando as afrontas, e assentou-se à destra do trono de Deus. Sabe o que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo, enquanto nós estamos vivos, enquanto bate o nosso coração, enquanto nós respiramos, se nós acreditamos em Deus, os nossos olhos não podem sair daquele que foi na cruz e suportou e venceu ela pela fé. Então eu e você precisamos estar todos os dias vivendo uma etapa nova na nossa vida, mas entendendo que Jesus está conosco, que nossos olhos têm que estar fixados nele. Sabe por quê? Porque ele vai nos garantir a nossa vitória. Só Ele. 2 Coríntios 4:18 vai dizer: não atentando nós nas coisas que se vê, mas nas coisas que não se vê, porque as que se vê são temporais. Esse momento aqui vai acabar, são temporais. Amanhã já começa outra etapa. Então o texto está dizendo, olha bem para cá, e as que não vê
são eternas. Então você acha que o diabo vai trabalhar agora ou vai trabalhar quando você sair daqui? Agora. Quando você sair daqui, ele vai cegar o seu entendimento. Que está lá em 2 Coríntios capítulo 4. Eles estão cegando o entendimento das pessoas, as hostes espirituais. Porque quando você sabe o que você tem que fazer e você não faz, ele te cegou. Você é um cego. Então você queimou uma etapa daquilo que Deus te chamou para viver. Mas quando você entende e você faz, prepara do que Deus vai fazer. Pode preparar. Porque se Deus garantiu a tua vitória, você vai receber. Aí sim tem vitória. Porque você passou as etapas de Deus, esmurrando o seu corpo, esmurrando a sua vontade, para viver a vontade de Deus. Você acha que foi fácil para Ana ficar todo dia na igreja orando ao Senhor? Não. Não foi fácil. Você acha que foi fácil aquele homem ajudar Jesus a pegar a cruz e tomar uma chibatada? Não foi fácil. Mas existem etapas. E toda etapa vai te confrontar. Porque tudo que Jesus vai pedir a mim e a você é tudo aquilo que a gente muitas vezes não queria fazer. Mas quem faz é aprovado. E é liberado do céu a bênção do Senhor. Vocês estão comigo? A Bíblia diz que Daniel orava quantas vezes ao dia? Estou encerrando. Falta 1 minuto. 3 vezes ao dia. A história diz que Daniel, quando ora, o anjo dá a sua vitória. Porque Deus mandou desce e dá vitória. Mas quando chegou no meio, na região celestiais, assim como estava o barco no meio, houve uma guerra. Porque é no meio que você vai dizer se vai ou se volta. É no meio que Jesus está na cruz. Se ele vai ou se ele desiste. E a história diz que na região celestiais, Daniel ficou intervido de receber sua vitória, porque o anjo Gabriel não pôde entregar ele. E o anjo volta e diz para Deus que não pôde ir. Deus manda o arcanjo descer e abrir o quê? O caminho. Isso levou 21 dias. Para ele receber a sua vitória. Mas quando o anjo chega para ele para entregar, o anjo diz: Daniel, eu tenho que te trazer a memória daquilo que o meu pai, o teu pai, o criador de tudo é. Olha bem para cá. O anjo tem que dizer a ele antes de liberar a bênção. Assim, quando você orou, você foi atendido, meu pai mandou te entregar. Houve uma guerra celestial para você não receber o que você é de direito. Ei, tem uma guerra hoje aqui para você não receber o que é de direito seu. Pode ser que tem gente aqui que nasceu, já era para estar abençoado há muito tempo. Há uma guerra. Mas o anjo teve de dizer, Dona Maria, para Daniel, para ele entender que o que ele faz diante de Deus, ele é visto e Deus ouve. Deus contempla. 21 dias. Então receba a sua vitória, Daniel. É assim. Porque Daniel nunca queimou a etapa. Estava dentro de Babilônia, mas Babilônia não entrou dentro de Daniel. Jesus andou sobre a terra, não deixou ser contaminado com a religião. Jesus visitou prostituta. Jesus visitou bêbado. Por quê? Porque Jesus não ia queimar a etapa daquilo que Deus mandou ele vir fazer sobre a terra, o Pai. Amar a todos e servir a todos. Aleluia, Senhor. Mas todos que quiserem vir após mim, tome a sua cruz e siga. Você está comigo? E eu queria encerrar aqui. Mateus 24, 35 diz assim: e os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não há de passar, diz o Senhor. Vou repetir. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não há de passar. Então fale para o teu vizinho: não queime as etapas.